Vamos fazer a 13, né? Então, seno de 1.200, como 1.200 passou da primeira volta, nós vamos pegar o 1.200 e dividir por 360, tá? Então, aqui você vai ter o resultado dando 3, e aqui você vai ter 1.080, e vai sobrar 120. Então, você calcular, o que é esse 120, né? É a menor determinação positiva, ou seja, é o arco côngruo a 1.200 que está na primeira volta. Tá? Então, você calcular o seno de 1.200 é equivalente a você calcular o seno de 120. Bom, como é que a gente faz essa história aqui agora? Primeira coisa que a gente tem que fazer, analisar o quadrante. Então, o seno está no 120, está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno é positivo, certo? E aí, o que a gente tem que pensar, né? A gente tem que lembrar daquelas frases, né? Então, a gente tem que lembrar quanto que falta para 180. Então, quanto que falta para 180? Falta 60. Então, seno de 1.200 é equivalente a seno de 60 graus, que corresponde a raiz de 3 sobre 2. Muito bem, né? A gente tem que ver qual dessas alternativas tem como resposta a raiz de 3 sobre 2. Bom, se você lembrar da tabela, você vai verificar que é o cosseno de 30, né? O cosseno de 30 também é raiz de 3 sobre 2. Se você não lembra, né, você teria que calcular cada um. Então, cosseno aqui de 60 é meio. Seno de menos 60, aliás, menos seno de 60 dá menos raiz de 3 sobre 2, que não é o nosso caso. Cosseno de 30 que dá raiz de 3 sobre 2, que é a nossa resposta. Menos seno de 30 dá menos meio. E cosseno de 45 dá raiz de 2 sobre 2. Opa, raiz de 2 sobre 2. Então, a nossa resposta aí fica a letra C de cabrito. Beleza? Tranquilo, né? Bem facinho. Então, vamos para a 14. 14 tem que pensar um pouquinho mais. Vou botar aqui do ladinho que tem espaço. Mesma história, né, pessoal? A gente vai calcular aqui o cosseno de 5.240. Vamos pegar aqui o cosseno de 5.240. Então, o que a gente vai fazer com 5.240? Vai dividir por 360. A gente vai pegar aqui o 5.240, dividir... Oh, meu Deus. Vamos tá bobo hoje. Dividir por 360. Vamos ver quanto é que dá isso aqui. Bom, aqui dá 1. Então fica 360. Vai sobrar 4. Aqui fica 6. E aqui fica 1. Né? Emprestando, 164. Baixo 0 aqui. Vamos ver se dá 3, 4. Acho que dá 12. Vamos ver quanto é que dá aqui. Vamos ver se passa, né? Não sei. 0, 24. Foram 2, 12, 13, 14. Então vai sobrar 200. Certo? Então você calcular cosseno de 5.240 é equivalente a você calcular o cosseno de 200. Aí vamos para os quadrantes, né? Vamos analisar o quadrante. 200 ele está no terceiro quadrante, porque passou de 180. Tá? Terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo. E a gente tem que pensar quanto que passou de 180. Então, quanto passou de 180 aqui foi 20 graus. Aí você vai dizer assim, professor, mas
Eu não lembro da tabela cosseno de 20, porque não é um arco notável. Por isso que aqui nas alternativas, ó, tá vendo o que ele está dando? Ele não te dá um valor numérico. Nenhum desses você pode fazer a partir de um valor numérico. Por quê? Né? Porque o cosseno de 20, ou você usa a tabela trigonométrica, né? Ou você usa uma calculadora. Mas você não sabe qual é o valor do cosseno de 20, porque ele não é um ângulo notável. Então, por isso que aqui as alternativas não são numéricas. Tá? Aqui eu consegui fazer, né? Porque, note, 60, 30, 45 são arcos notáveis. Mas aqui a gente já tem a resposta, né? Que é cosseno de menos cosseno de 20. Então, também, alternativa letra C de cabrito. Certo? Tranquilo, né? Bem sossegado. Vamos ver aqui. O que mais que tem? Opa! Esse 15 eu vou pular, tá? Ou não? Deixa eu pensar. Faz. Vamos fazer que ele é chatinho de fazer. Porra, cara, tá entrando na hora aqui. Deixa eu ver. E aí, Nicole? Chegou no horário! Tem que dar falta na moral. Ó. Então, vamos lá. Vamos calcular aí, né? Os valores, vamos ver o que rola, né, dessa brincadeira. Então vamos lá, vou começar com o seno de 1290, né? Vamos começar calculando o A aqui, né? Que é o seno de 1290. Bom, o que a gente vai fazer, Nicole? Seno de 1290 divididos por 360. Então vai dar 3.080. Então você vai ter que ir com o resultado 0, 1, 2. Então isso aqui é a mesma coisa que seno de 210, que a gente vai reduzir ao primeiro quadrante. Então você tem aqui o seguinte: esse cara está no terceiro quadrante, tá? No terceiro quadrante o seno é negativo e passou de 180 a 30 graus. Eu sei qual é o resultado disso, mas eu não vou me preocupar com ele. Eu vou colocar aqui em azul, eu quero destacar essa resposta aqui, ó. A gente sabe que isso aqui vai dar menos meio, mas eu vou destacar o menos seno de 30, tá? Aí o cosseno de menos 170, que é o nosso B. Então isso aqui, ó, não passou da primeira volta. Só que a gente precisa da menor determinação positiva dele, que é o côngruo dele na primeira volta mais positivo. Então como é que a gente acha aqui o arco positivo, né? A gente tem que pensar quanto que falta para 360. Quanto que falta para 360 aí, jovens? Falta 200 e 30. Não dá 200, dá 190. Isso, 190, para ver se estavam prestando atenção, né? 190. Então, isso dá 190. Muito bem, Laisa. Tá prestando atenção aí na minha aula. Ó, deixa eu só explicar essa história aqui, né? Que talvez não tenha ficado claro, né? Então, assim, ó, a gente está fazendo o cosseno de menos 170. Ó. O menos 170, deixa eu pegar aqui um marca-texto. Ó, o menos 170, ele sai daqui e vem até aqui, ó, bem próximo do menos 180, mas ele está no terceiro quadrante. O que eu quero saber? O que eu preciso saber? Eu preciso saber disso aqui, ó. O cara aqui, ó, nesse sentido.
tá? Aqui, ó. Então, no sentido positivo, o que eu faço, né? Eu vejo quanto que falta para 360. Nesse caso é 190. E aí a gente vai analisar quadrante, né? Que quadrante que está o 190? 190 está no terceiro quadrante, né? Então, o terceiro quadrante, o cosseno é negativo. E aí a gente tem que pensar quanto que falta. Aliás, quanto passou de 180. Então, nesse caso, passou 10 graus. Certo? Que eu não sei quanto é que é. Vou deixar marcadinho aqui, ó. Tá? Menos cosseno de 10. E a letra C, cosseno de menos 20. Vamos fazer assim, ó. Cosseno de menos 20. Vamos pegar o positivo dele, ou seja, quanto que falta para 360. Então, você vai ver aqui que dá 340. Certo? 340 é terceiro quadrante. No terceiro quadrante, o cosseno é positivo. Desculpa, falei tudo errado. Volta a fita. 340 está no quarto quadrante. No quarto quadrante, o cosseno é positivo. E falta para 360 20 graus. Lembra que no quarto quadrante a gente tem que pensar quanto que falta para 360. Então, nós temos isso aqui, ó. Beleza? Só que note que o único que a gente sabe o valor numérico é o 130. Quem é o maior de todos, com certeza? O cara que é positivo. Tá? Então, o C aqui é o maior de todos, porque ele é o único positivo. Certo? Ó, esse aqui é um número negativo e esse aqui é um número negativo. Tá? Então, o que é o maior de todos eu já sei que é o C. Então, a minha alternativa aqui só pode ser a letra A ou a letra D. Tá? Que ele está dizendo que... Espera aí. Que o C é maior que todo mundo. Agora, o que a gente tem que decidir aqui é entre o A e o B, certo? Mas não vamos usar o recurso da tabela. Vamos tentar analisar isso de forma gráfica, tá? Então vamos analisar assim, ó. Eu vou desenhar aqui uma circunferência. Deixa eu pegar aqui uma ferramenta só para a gente analisar. Puxar isso aqui para cá um pouquinho. Então quero que vocês notem o seguinte, ó. Fazer essa circunferência. Aí eu vou pegar aqui eixo X e eixo Y. Só dar uma arrumada nesse aqui. Quero construir com vocês a ideia, né? Como é que a gente acha quem é maior que quem, mas sem usar calculadora ou a tabela. Muito bem. Vamos pegar aqui um transferidor. Vamos tentar ver aqui o seguinte, ó. Vou botar esse cara aqui no meio. Acho que dá para enxergar aí, né, povo? Vou tentar aumentar um pouquinho aqui, ó. Só para vocês verem os valores, a escala menor. Muito bem. Ó, vamos olhar para o seguinte aqui, ó. A gente tem... Deixa eu pegar aqui a caneta. A gente tem inicialmente esse cara, que é o cosseno de menos 190. Tá, vamos usar aqui um pouquinho da ideia, né? O cosseno de menos 190, a gente vai andar 10 graus. Então, note que 10 graus está aqui, ó, desse lado.
Então, vou dar 10 graus para cá, porque aqui é 180, então 10 graus para cá vai ser 190. Tá aqui, ó. Tá? Então, eu vou traçar um segmento partindo daqui até aqui. Então, vocês vão de concordar comigo que esse cara corresponde a 190 graus. Certo? E quem que vai ser o cosseno desse 190 graus? Bom, vamos pensar um pouquinho. Para fazer o cosseno, a gente tem que fazer aqui, ó, a projeção no eixo X, certo? Ó. E esse tamanho aqui, ó, que eu vou destacar em azul, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Talvez em vermelho é melhor. Esse tamanho aqui, ó, que eu vou destacar em vermelho, vai ser o valor do cosseno. Tá? Por quê? Porque o cosseno está relacionado com o eixo X. Tá? Então, você pega o ponto que é 190, faz a projeção aqui no eixo X, o que está em vermelho aqui vai ser o cosseno de 190, que é o valor da letra A, que é menos cosseno de 10, por isso que eu tracei aqui o 10, né? Ó, tracei 10 a mais. E a gente tem aqui o seno de 210. Tá? O 210 vai passar 30 graus de 180. Então, imagine aqui o seguinte, ó. Você tem aqui o 30 graus, tá? Então, você vai andar aqui, ó, 30 graus para cá. Beleza? E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse camarada, vai jogar até aqui, só que agora o seno está relacionado com o eixo Y. Então, eu vou fazer a projeção dele aqui no eixo Y e vou pegar um segmento em verde não, já usei. Vou pegar o vermelho mesmo, que daí dá para fazer uma comparação boa. Então, olha aqui, ó, eu tenho o seno e o cosseno. Agora, a minha pergunta é, note que eles são negativos, tá? Isso aqui são valores negativos. Quem deles é maior? Ou seja, vou melhorar minha pergunta. Qual dos dois segmentos vermelhos está mais próximo do zero? Quem é maior? Qual está mais próximo de zero? Cosseno de menos 10. Esse... Menos 10, cosseno de 10. Cadê? Deixa eu marcar aqui. Quem está mais próximo de zero é esse cara aqui? Ou esse cara aqui? O segundo cara. O segundo cara está mais próximo de zero? Certeza. Pera aí, é aquele que tá, tipo, quase chegando na projeção do eixo X? Tipo... Não, é que a gente tem um cosseno e um seno. A gente está pensando em tamanho agora. Ó. Esse aqui é o cosseno e esse aqui é o seno. Agora a minha pergunta A princípio, professor, mas assim, ó, tipo... Como é? O seno, ele a princípio é maior, vamos dizer assim. Só que como eles são negativos, vamos dizer assim, quem tá, o maior seria quem estiver perto do zero. Quem mais perto do zero é maior, vamos dizer assim. Sim, então quem que é? É negativo. Então quem que é? Quem que está mais próximo de zero? Então, é o cosseno de 190 graus? Não. Qual desses dois segmentos aqui, ó? Qual desses dois segmentos tá mais próximo do zero aqui? O que é menor. O segmento que é menor está mais próximo do zero. Esse segmento aqui, ó, é menor que esse. Então, ele é um número negativo maior. Ah, pera, agora eu entendi. Ó, vamos pegar aqui deixa eu ver se eu tenho uma régua aqui, ó. Vou medir. Tá? Vamos pegar aqui e medir. Tá. Aqui tem 1,5 polegadas. Tá? Então, seria menos 1,5. Tá? Vou virar aqui agora. Menos 1,5. Aqui tem... tá. Menos 1. Menos 1 polegada, aproximadamente. Então, quem é maior?
Quem que está mais próximo do zero? Menos 1,5 ou menos 1? Tem que olhar para o eixo X e para o eixo Y, Isso. não pro tamanho do triângulo. Isso mesmo. Não é o triângulo, não tem nada a ver. É o cosseno e o seno que a gente está analisando. Então, esse cara aqui, ó, esse cara aqui é o maior, que se refere ao seno. Então, quem é o menor de todos aqui é o cosseno. Então, o cosseno, vamos começar aqui, ó, B é o menor de todos. Depois vem quem? O A. Depois vem quem? O C. Então, a nossa alternativa aqui é a letra D. É a letra D. Vocês podem verificar isso na calculadora, né? Ou na tabela trigonométrica, se vocês quiserem fazer. Vocês vão ver que o cosseno, o menos cosseno de 10, é menor que o menos seno de 30. Tá? Então, essa é a nossa afirmativa desse exercício. Beleza? Dúvidas? Esse aqui é bem chatinho de fazer. Eu não gosto muito de fazer exercício, porque ele nem é tão importante assim e é meio chato de fazer. O 16 é bom. 16 é bom. 16 eu gosto. Vou pegar ele aqui, ó. Não sei como que eu vou pegar ele aqui. Fazer assim, ó. Vou botar ele aqui. O 16 é um exercise muito legal. Então vamos lá. Bom, um círculo trigonométrico da figura a seguir tem alfa igual a 120. Então vamos lá, vamos destacar aqui, ó. Nosso alfa, que é esse ângulo aqui, corresponde a 120 graus. Que vocês vão de concordar, né? Que esse ângulo 120 é justamente esse arco que está aqui, ó. Isso aqui é 120 graus, certo? Lembrando que a gente sai da onde? Ó, a gente sai da origem, que é aqui, tá? E vem até aqui, ó. Então, 120 está ali. Bom, a gente tem como descobrir quem que é o simétrico dele aqui, né? Não tem? Então, vamos pensar assim, né? Vamos fazer a redução ao primeiro quadrante. Ou seja, quanto passou, ou seja, quanto falta para 180? Falta 60. Então, a redução aqui ao primeiro quadrante, né? Seria 60 graus. E a pergunta é, quanto é que vale esse cara aqui? Bom, esse cara vai ser 360 menos 60, que é o 300 graus. Vê se vocês concordam com isso, entendem isso, né? O que eu estou tentando me lembrar aqui, né? Das relações dos arcos, né? Então, você tem aqui o alfa, aqui 180 menos alfa, que são as relações dos simétricos, né? Aqui você tem 180 mais alfa e 360 menos alfa. Então, eu descobri aqui quem que é o cara que está no primeiro quadrante, né? Que é o 60 graus, para descobrir o do terceiro. Então, se aqui o simétrico é 60 graus, 360 menos 60 dá 300. Muito bem. Aí ele quer saber o seguinte, ó. Qual é o valor do produto de OA com OB? Então, ó, quem que é OA? OA é isso aqui, ó. Estou destacando em amarelo. OA. Aí eu pergunto, quem que é OB? OB é o cara que eu estou destacando em verde. Bom, o que está no eixo X refere-se a qual razão trigonométrica? A qual função trigonométrica, né? A gente sabe que o eixo X está relacionado com o cosseno. Então, o OA aqui, ó, que é esse segmento em amarelo, esse cara aqui, ó, que é o segmento em amarelo, ele é justamente quem? O cosseno de 300. E o OB, que é esse segmento aqui em verde,
Como ele está no eixo y, ele vai ser o seno de 120. Então, fazer OA vezes OB é, na verdade, fazer o quê? O que é o OA? OA, então? OA é o cosseno de 300 vezes quem? O seno de 120. Eu quero que vocês vejam que isso aqui, o cosseno de 300, né, que ele está falando, é o OA. Esse cara aqui, ó, é o segmento OA. E esse aqui é o OB. Então, vamos fazer cada um separadamente, né? Então, vamos começar aqui, ó, pelo cosseno de 300. Primeiro, vamos analisar quadrante. Isso aqui é quarto quadrante, tá? Quarto quadrante, cosseno é positivo. Quanto que falta para 360? Falta 60 graus. Então, o cosseno de 300 corresponde a meio. E aí a gente vai fazer o seno de 120. Então, ó, 120. Segundo quadrante. Quanto falta para 180? Falta 60. E seno no segundo quadrante também é positivo. Então, mais seno de 60. Que a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Aí vamos multiplicar essas duas coisas. Então, cosseno de 300 é meio. Aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2. E o resultado disso vai ser raiz de 3 sobre 4. Tá aqui, ó, alternativa letra E. Certo? Tranquilo? Alguma dúvida aí? Não, né? Peraí. Só um minuto. O Cauã falou com o professor. Agora não sei. Como você encontrou os valores de cosseno de 300 e 120? Isso aqui é um arco notável, Cauã. Esse aqui é da tabelinha lá que eu cantei a musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. Quando você reduz ao primeiro quadrante da 30, 45 ou 60, a gente já sabe da tabela trigonométrica. Lembrou, Cauã? Esses são arcos notáveis, que são arcos que a gente tem que lembrar quais são os valores. A tabelinha era assim, né? Você tinha aqui seno, cosseno, tangente. Aí tinha aqui, ó, 30, 45, 60. Aí o que a gente tinha aqui, ó? Que ficava assim, ó, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Aqui fica a raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. Aqui fica a raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Essa aqui é a tabela dos arcos notáveis. Isso aqui você tem que saber, entendeu? Então, quando reduz a esses valores, 60, 45 ou 30, você tem que saber desses valores. Beleza? Cauã, entendeu? Beleza, entendeu. Então tá, vamos para mais uma página aqui. E aqui já estamos no último já, né? Esse aqui vai dar algum trabalho, eu vou fazer um desse aqui. E aí a gente finaliza, tá? Vou fazer aqui o primeiro, daí eu vou deixar os outros para vocês fazerem. Ó,
Vamos começar aqui a resolver a expressão. Tá? Então, mas como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer normal, cara. O que eu sugiro que vocês façam, né? Como é uma expressão, vocês primeiro resolvam cada um desses elementos aqui, o seno e o seno de 9π sobre 4, seno de 9π sobre 2. Depois que vocês acharem o resultado, vocês inserem na expressão. Então é isso que eu vou fazer, tá? Vou chamar aqui de estrela. Ficou horrível essa estrela. Vou chamar aqui de 1 e vou chamar aqui de 2, tá? Então, vou começar aqui resolvendo 1, que é o seno de 9π sobre 4. Então, primeira sugestão que eu faço, como a gente está em radianos, que você transforme radianos em graus. Então, vamos fazer aqui no cantinho, né? 9 vezes 180 divididos por 4. Então, quanto é que dá isso? 180 divididos por 4, 45, vai ficar 9 vezes 45. Tá? Quanto que dá 9 vezes 45? Se fosse 10, dava 450. Como é 9, dá quanto? Hein, jovens? 405. Então, isso aqui é equivalente a você calcular o seno de 405. Beleza? Tá? Isso aqui é 405. Mas beleza, como é 405, o que você tem que fazer? Passou da primeira volta, você tem que dividir por 360. Apesar de ser fácil essa conta, vamos fazer aqui só para vocês entenderem o processo. Então dá 1, 360, sobra 45. Então você calcular o seno de 405 é equivalente de você calcular o seno de 45. Como está no primeiro quadrante, a gente sabe que é positivo. Já está na tabela lá, né? Então, raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, achamos aqui o seno de 9π sobre 4. Agora, vamos fazer o seno de 9π sobre 2. Tá? Então, seno de 9π sobre 2. Então, vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos aqui, 9 vezes 180 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 9 vezes 90. 180 dividido por 90. Isso aqui é igual a 810. Então, vamos pegar aqui o 810, dividir por 360. Isso aqui vai dar 2, 720, vai sobrar 90. Né? Então, olha só. Você calcular seno de 9π sobre 2 é a mesma coisa que você calcular seno de 810, que é a mesma coisa que você calcular seno de 90. Isso aqui é um arco extremo, que eu também falei para vocês, né? Então, vocês têm que lembrar que seno de 90 vale quanto? 1. Como é que eu lembro disso? Lembra lá de circunferência trigonométrica, né? Então, assim, que ponto que é esse aqui? Esse é o ponto 1 para x, 0 para y. Então, lembre que cosseno está relacionado com o eixo x. Então, cosseno de 0 graus é 1 e seno de 0 graus é 0. Como a gente está no 90, que é esse ponto que está aqui, então, essas coordenadas, esses pontos são quem? 0 e 1. Então, cosseno está relacionado com o eixo x. Então, cosseno de 90 é 0 e seno de 90, que está relacionado com o eixo y, é 1. Tá? Muito bem, então aí a gente faz as continhas, né? Então vai ficar assim, 2 vezes o seno de 9π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2, menos o seno de 90, que é 1. Como esses dois caras aqui na frente estão multiplicando, eu posso simplificar esse 2 com esse 2,
E a minha resposta, então, final vai ser raiz de 2 menos 1. Essa aqui é a minha resposta final. Tá? Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Sim, só perguntaram se pode fazer AB também. Eu posso fazer, pessoal. Vamos combinar, se vocês quiserem que eu faça no horário de atendimento, tá? É que eu tenho agora 8h30 já com a outra turma, então eu não quero me atrasar, mas eu posso fazer sim, tá? Ou se vocês quiserem eu gravo um vídeo e deixo ali também, resolvendo. Vocês que sabem, o que vocês preferem. Acho que no horário de atendimento é melhor.